Alô, galera do canal Falando Tudo Sobre Tudo, eu sou a Liliane, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos e deixar seus comentários nos vídeos, comentários pertinentes ao que estamos falando. Afinal, nós podemos discutir, debater sobre os assuntos ali pelos comentários ou quem sabe nos gere um novo vídeo. Bem, hoje o canal Falando Tudo Sobre Tudo vai falar sobre algo que eu andei refletindo há um tempo atrás, sobre os brinquedos dos anos 80. Bem, eu sei que eu não vivi 100% dos brinquedos dos anos 80, mesmo porque eu nasci em 80. Então, alguns brinquedos dos anos 80, essencialmente, talvez eu não tenha vivido, mas alguns brinquedos chegaram até a mim até por herança, né? Porque minha irmã é um pouco mais velha e aí a gente acaba herdando alguns brinquedos. E alguns brinquedos que se coloca como anos 80, na realidade, são brinquedos que pra gente são dos anos 90, que seja do início, ou são brinquedos que até vieram de antes, mas que eles, né, vieram sendo trazidos de geração em geração, são brinquedos bem característicos. E o que me fez refletir sobre os brinquedos dos anos 80? Bem, eu fiz essa reflexão, como eu já tinha feito todas as vezes que eu vi alguns vídeos de compilados dos brinquedos dos anos 80. E aí eu fiquei pensando, não nostalgicamente, por que os brinquedos na minha infância eram mais legais do que os brinquedos que tem hoje? E até a quantidade, eu lembro que as seções de brinquedos, às vezes, ocupavam um andar de uma loja. E hoje a seção de brinquedo é muito pequena. Então, assim, primeiro, por que os brinquedos eram mais legais? Bem, eu posso, a primeira pergunta, a resposta óbvia seria: os brinquedos eram mais legais porque você era criança, então você tinha uma outra visão sobre o brinquedo. Não, não acho que seja isso, porque eu não tenho esses problemas assim de analisar um brinquedo hoje. Hoje os brinquedos que ainda tem estão vindo, né? Também, como alguns aqui que a gente vai ver. Eu acho que os brinquedos eram mais legais porque hoje os pais não sentam mais para brincar com seus filhos. Não todos os pais, né? Mas muitos pais não sentam para brincar com os filhos e acabam que, poxa, trabalhei o dia inteiro, a semana inteira, eu não vou dar atenção para essa criança. E acabam dando um eletrônico para a criança, porque a criança vai futucar um tablet, vai jogar um troço qualquer no computador, vai jogar no celular, mesmo que seja o celular do pai, da mãe, e vai ficar quieta. Vou botar um filminho aqui e pronto. E a criança vai ficar quieta. Então, talvez a indústria de brinquedo não tenha que fazer aquela manobra que ela tinha que fazer dentro da concorrência dos N brinquedos. Eram muitos brinquedos para a gente poder escolher. A opção era gigantesca e eram brinquedos muito legais. E às vezes, apesar de serem muito legais, se você for olhar, eram brinquedos bobos, né? Assim, brinquedos que faziam coisas toscas. O minigame na época, o grande boom, né? O que todo mundo queria eram não sei quantos Tetris em um. Gente, Tetris é muito legal de jogar, né? Mas colocar uma criança para jogar Tetris hoje, não gosta. Gente, mas o Tetris era bacana e eu lembro que todo mundo tinha ou queria aqueles, quanto mais Tetris em um aparelho, melhor. As moranguinhos. Nossa, primeiro que assim, nós meninas, a gente sempre se identificava com uma moranguinho ou duas. Mas o legal, claro, era até a coleção toda. Então, assim, foi lançada até mais de uma versão, né, das moranguinhos. Eu lembro, eu tive as duas vertentes.
E lembro que o cheiro da segunda versão, ele era mais... eu nunca senti cheiro direito, né? Como eu já falei em um vídeo anterior. Mas eu lembro que, pelo menos as da primeira versão, eu não conseguia sentir muito cheiro. Mas algumas da segunda versão tinham cheiros muito, muito fortes, muito característicos. As bonecas em si tinham um cheiro muito gostoso, né? Assim, era um cheiro... Todas as bonecas tinham o mesmo cheiro, exceto os moranguinhos, que tinha a uvinha, a cerejinha, moranguinho, abacaxizinho, enfim, aí tinha o cheiro dessas frutas. Mas, em regra, os bonecos tinham um cheiro. E era um cheiro, quando a gente tirava da embalagem, muito gostoso de sentir, né? Gostava muito daquilo, assim, às vezes até melhor do que ganhar o brinquedo. A primeira coisa era, quando abria a embalagem, vinha aquele cheirinho, que eu acho que só quem viveu essa época deve lembrar do que eu tô falando. Talvez não tenha se atentado ao cheiro do boneco, mas eu gostava, assim. Imagina um brinquedo que não é dos anos 80, ele já vem vindo, mas muitos devem lembrar aquele Aqualand, aquele brinquedinho de água que você tinha que fazer uma determinada tarefa, apertando só alguns botõezinhos, enfim. Que mistério que tinha naquilo, gente. E as crianças amavam aquele negócio. Pega a vareta, um monte de varetinha, você sacudia, caía da maneira que tinha que cair, você tinha que pegar sem deixar derrubar, acho que sem derrubar a preta, se eu não me engano, o intuito era pegar a preta. Eu não me lembro direito a regra, né, porque eu já tô com idade, enfim. Mas, gente, isso não tem como competir com videogame, mas eu acho que isso era mais legal. Vocês lembram, alguns, né, dessa época, do Boca Rica? Vinha um monte de moedinha, aí você, cada um da sua vez, já colocava lá as moedinhas, e o cofrinho ia enchendo, ia enchendo, ia enchendo, e de repente, blá, derrubava tudo. Ele vomitava todas as moedas. E danou-se com quem que acontecia isso. Aquele quebra-gelo também, que eles agora até reinventaram, mas tem um outro formato, um outro nome. Você, para montar, você tinha que virar a superfície ao contrário, socar bem aquelas pedrinhas, e tinha o bonequinho lá que ficava. E aí você ia batendo. Eu nem colocava o bonequinho no meu, porque o intuito era não deixar o gelo cair, né? Cair assim, a plataforma maior, porque era uma plataforma específica. Então, assim, o intuito era não deixar aquilo ali cair, ou derrubar todas elas. Então, eu ia batendo, e acabava não colocando, e aí, de repente, você já sabia ali, que a gente já sabia que estava naquele suspiro, rezava para a pessoa que estava jogando com você derrubar ele na sua frente. E aí a pessoa, com certeza, quando você dava martelada, assim, rezava para derrubar contigo. E ficava naquela, porque a gente sabe, assim, a gente ia no início, tranquilo. Claro que você não podia empregar aquela força, né, mesmo desde o início. Mas chegava um nível do jogo que tu já sabia que tu tava para dançar a qualquer momento e você só rezava para não ser na sua mão. Eu sempre gostei muito de brinquedos de meninos, não vou dizer todos. Eu gostava muito do Playmobil, então era muito bacana as coisas do Playmobil que existiam. Eram poucas bonecas de Playmobil meninas, né? Só quando eles começaram a fazer a escolinha, enfim, que aí eles começaram a colocar algumas bonequinhas, mas os bonecos eram todos iguais, não tinham feições femininas, era só o cabelo que tinha um cortezinho assim, com uma voltinha, se eu não me engano, e o dos meninos era um monte de triângulozinho assim, que era bem bacana. E aí você comprava as casinhas e montava e ficava jogando horas, e tinha os acessórios, tinha a camazinha, tinha o cofrezinho, tinha a prisãozinha, tinha a escolinha, tinha o sorveteiro. Meu grande sonho sempre foi ter o circo do Playmobil,
que era o kit mais caro, né? E o circo era um dos poucos que você não podia comprar individualmente, você tinha que comprar o circo, né? A Barbie, você comprava o que era mais caro. Assim, a Barbie tinha os preços bem nivelados, a casa era bem cara, né? A primeira casa era bem toscazinha, né? Mas depois da segunda eles foram aprimorando. Eu tive até a segunda casa. A primeira linha que era para a primeira casa, algumas coisas eram mais legais do que quando eles inventaram a segunda casa, eles mudaram a mobília toda da Barbie. Então, algumas coisas da primeira versão eu gostava mais do que algumas coisas da segunda. Tipo, a mesa de jantar. Eu achava a mesa de jantar da primeira versão mais bacana do que a mesa de jantar da segunda versão, que era rosa para combinar com a estrutura da casa. Sei lá, né? Por que era rosa? Devia de ser por conta disso. Tô dando só uma pincelada, assim, né, em algumas coisas que eu tive. Cubo mágico é uma coisa super bacana até hoje, que te faz pensar, colocar em todas as faces, todas as linhas, todas iguais, enfim. Tinha os pôneis, que além dos pôneis, que também eram bem cheirosinhos, tinham cheirinhos de tutti-frutti. Depois eles fizeram o estaleiro do pônei. Você penteava o pônei, você botava lacinho no pônei, você selava o pônei, enfim. Eram coisas bem legais. Mas como eu disse que eu gostava de brinquedo de menino, porque eu me lembrei do longo-longo. Eu lembro que eu juntei um dinheiro e eu queria, assim, eu sempre gostei de fantoche. Primeiro que eu sempre quis ter a marionete e sempre gostei de fantoche, mas eu nunca tive, né? Então, quando eu tive por volta dos meus 10 anos, lançaram 2 brinquedos, ou seja, eu já tô falando aí de 90, né, mais ou menos. Eles lançaram a Maria Flor, que era uma boneca que virava flor. Então ela podia ficar o vasinho de flor fechado, ou você colocava a mão dentro, puxava a parte do vasinho, colocava aqui assim no seu braço e brincava com a boneca, né? Mas só que como o vaso era muito grande, a cabeça da boneca sempre caía assim. E a sua mão não entrava direito naquele pedaço da boneca. Mas eu queria, eu gostava. Eu gostei muito da Maria Flor. Mas brincar só com a Maria Flor não era legal. E como eu sempre gostei de ver a parte de meninos, mesmo porque eu sempre ia namorar os Playmobis, eu lembro que eu comprei um longo-longo para interagir com a Maria Flor. O longo-longo, para quem não lembra, eram uns bonecos bem feinhos, que tinham um corpinho de pano, uns bracinhos, pareciam uns monstrinhos, e eles só davam um soco. O mecanismo que tinha dentro deles era para dar soco. Então eu ficava com a Maria Flor num braço, longo-longo no outro, e tipo a Maria Flor ficava conversando e o longo-longo dando soco na Maria Flor. Minhas brincadeiras também sempre foram um pouco doidas, né? Alguns brinquedos eu não pude ter, mas eu cheguei a utilizar, né? Meu pai não deixava, por exemplo, por eu ser uma pessoa muito destabanada, meu pai nunca comprou e nunca compraria um pogobol. Um brinquedo que, nossa, gente, aquilo ali era coisa de doido, mas ele sabia que eu usava pogobol. Por quê? O pogobol, você tinha que, eu pelo menos preferia pular descalça porque eu sentia melhor a plataforma, né? De chinelo não teria como. De tênis eu não sentia a plataforma. Então eu acabava que eu usava o pogobol descalça. E aí o atrito da pele do seu pé com aquela bola do pogobol, ele sempre abria um buraco no seu pé em menos de 10 minutos pulando no pogobol. E cara, que brinquedo que virou uma febre numa época que todo mundo tinha. E eu fico imaginando as crianças hoje vendo aquilo e tipo assim, que graça... Vamos pensar mesmo, que graça tinha o pogobol, gente. Tipo, a gente ficava pulando ali. Eu sei que a gente tinha muito fôlego, a gente ficava pulando no pogobol. Mas assim, ninguém se locomovia. Tipo assim, eu vou na casa aqui do lado, ou vou andar de um cômodo para o outro. De patins a gente fazia isso. A gente andava de um canto para o outro de patins.
Mas de pogobol não dava, porque era um negócio que dava uns pulinhos muito pequenos, assava o pé, então não tinha como. Mas fez um mega sucesso, assim. Eu usava, não o meu, era da minha prima. Aqueles brinquedinhos de engenheiro que tem até hoje, né? Que a gente montava, aí vinha as pecinhas separadas, vinha o telhadinho e tal. Até hoje ainda vende acho que é meu pequeno engenheiro, meu primeiro engenheiro. Eu lembro que eu tive um McDonald's que eu ganhei no Natal. Acredito que... Eu acho que na época ele era um brinquedo bem caro. E você botava água, apertava um botãozinho assim, fazia tsh, do hambúrguer fritando. Mas tipo assim, não fritava nada, não. Aí você botava aquele negocinho da batata frita. Mas aí quando você botava na bandejinha do cliente, a batata frita já vinha pronta. Você não tirava nada não, você só botava a cestinha, né? Igual a gente bota na fritadeira de casa e botava ali pronto. O refrigerante sempre que você botava líquido naquela maquininha e botava o refrigerantezinho naquele copinho mínimo, sempre saía tudo sujo. Eu lembro também, assim, esses eu acho que eles pensaram bastante, deve ter sido bem vendido, né? Porque McDonald's é uma marca, né, que sempre atraiu. E o McDonald's era basicamente, só tinha Bob's e McDonald's, então ele tinha a concorrência do Bob's, que era o sanduíche brasileiro, o McDonald's importado, e o Bob's não chegou a criar esse tipo de lanchonete, mas era bem legal, era um drive-thruzinho, né, do McDonald's, era bem bacana. Mas cansava de brincar, porque não tinha muito... não mudava muito daquilo, né, tipo, você bota o negocinho, faz tch, com aquela água que acabava sempre saindo, enchia a maquininha de refrigerante de qualquer coisa, de preferência de água, porque eles te incentivavam a botar refrigerante para botar no copo, mas sempre fazia lama. Eu lembro também que tinha um vire-a-mesa, que você era um boneco meio gordinho, e aí ele tinha as marcas na mesa, e aí você tinha que ir colocando as coisas em cima daquelas marcas. Mas você tinha que seguir aquela ordem, porque senão a mesa virava, senão não contrabalanceava, e a mesa acabava virando, né, antes de você terminar de completar a mesa ali daquele bonequinho. Também lembro, eu não tive, porque eu não achava graça não, mas muita gente adorava uma flor que ficava assim dançando, tocava uma musiquinha estranha, ficava dançando. Muitos amigos meus tinham. Tem um brinquedo que eu quero muito, muito, muito ainda ter, que é o boneco do Fofão. Eu não sei se meu pai nunca me deu o boneco do Fofão, porque tinha a história que ele tinha um punhal na barriga, então eu não sei, mas eu sempre tive vontade de ter o boneco do Fofão, e ele tinha 2 tamanhos, tinha o pequeno e o grande. Eu sempre quis ter o grande, né? Meu sonho sempre foi ter o Fofão grande. Eu espero um dia ainda conseguir comprar um Fofão grande. Uma coisa que eu tenho até hoje, mas eu só tenho as meninas, que eram os Peposos, né? A família Peposa, então eu ganhei a Peposa e a Pepozinha. E meu sonho também é ter o Peposo e o Pepozinho, né? Mas eu não sei porque eu acho que a maioria tinha Peposa, quase ninguém tinha o Peposo e o Pepozinho. Tinham as bonecas Bem Me Quer. Eu acho que Bem Me Quer, eu não lembro se era uma figurinha, se era um desenho, eu não lembro direito, mas era alguma coisa assim. Aquelas bolinhas, que essas eu sei que de vez em quando volta também à moda, assim como aquelas molinhas que a gente ficava, ou botava na beira da escada para ir descendo. Tinha aquelas bolinhas, tac, 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 tormento de pai e mãe, meu Deus do céu. Eu tenho medo de ter filho, eu acho, porque eu acho que meu filho vai me enlouquecer com aquele negócio, porque eu tinha vários, eu enlouquecia, porque, tipo, para com isso. Eu acho que, não sei como é que não me enfiaram aquilo ali goela abaixo, porque aquilo era muito chato.
E eu fazia aquilo na hora do jornal, tipo, eu queria brincar, eu ia brincar. Mas você podia sair do cômodo onde estava todo mundo, que é aquele tec, 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 que acho que você ouvia até da casa do vizinho, né, que morava em prédio. E que brinquedo doido, gente, assim. Mas eu sei que ele ainda voltou. Tinha o Fluffy, que era aquele boneco cheio de cabelinho, assim. Eu lembro que lá no colégio a gente jogava queimado com aquilo, mas aquilo era mega bacana, assim. Também sempre quis ter um Furby, mas o Furby original. Eu sei que de vez em quando vende aí e dá aquela coçadinha. Eu acho que dos meus desejos de fofão, peposo e pepozinho, o Furby, eu acho que o Furby original vai ser o mais fácil de eu conseguir ir numa loja de brinquedo e comprar mesmo um Furby de brinquedo. Eu tô olhando aqui para a tela também, assim, para me lembrar de alguns mais emblemáticos, porque realmente não tem como a gente falar de tudo, né? O Pula Pirata também, que a gente botava as flechazinhas, né? Encaixava ele em cima do barril, cada um botava sua flechazinha até a hora que ele voava longe, mas ele em regra voava longe mesmo e você perdeu, né? Você deixou ele voar, você perdeu. Alguns sempre levavam, assim, eu vou mostrar aqui na tela que eu tô, aquelas canetinhas que tinha uma que dizia que apagava as outras. Essa é a minha frustração de infância, porque a minha nunca apagou as outras, assim. Igual aquela borracha que de um lado apaga a caneta, aquela também nunca apagou nada. Rasgava as folhas do meu caderno, fazia furo. Eu tomava anotação no caderno da escola por desleixo. Mas era para apagar a caneta. Não era desleixo, gente, assim, eu juro, professores, tios, não sei qual era a época, assim. Tinha um brinquedo que até hoje, quando eu acho, eu ainda compro, que eram as fofoletes. Eram muito lindas, assim, vinham na caixinha, tipo caixinha de fósforo, e vinham as fofoletes ali dentro. Aí de vez em quando eles lançam umas edições especiais de fofolete, que não são tão semelhantes quanto aquelas fofices que tinha antigamente, mas eu ainda compro fofolete quando eu acho essas edições especiais, sim. Tinha as panelinhas, tinham as cozinhas, né? Assim, eu lembro que uma época lançou uma batedeira e um liquidificador que realmente fazia algumas pequenas coisas. A pipoqueira para criança, que dava uma autonomia, né? Para criança poder... Era só salgada, mas você podia colocar o milho ali e comer com seus amigos. O problema é que seu pai tinha que ficar de olho, porque senão ia rolar um desperdício. Brinquedo de menino, realmente eu não tenho como falar muito, exceto os que eu gostava mesmo, que era o Playmobil e o Pogobol. Aí nas casinhas, quando a gente brincava de panelinha, tinha as geladeirinhas, os fogõezinhos, tudo muito semelhante, né, aos dos nossos pais. Tinha aquele mini karaokê que vinha com um microfonezinho, uma fitazinha que você colocava e cantava. Pense bem, mas aí eu já estou indo mais pro eletrônico, que são coisas que hoje eu acho que fariam sucesso. O Senhor Batata também, que eles fizeram agora uma reedição do Senhor Batata, e agora hoje tem o Senhor e a Senhora Batata. Você pode escolher com mais ou menos peças. A caixa registradora, que era muito bacana, você digitava o númerozinho, aí apertava uma teclinha aqui assim embaixo dos numerozinhos vermelhos, era igual ao mercado, fazia plim. Gente, aí eu comprava uns bagulhinhos assim, eu tinha umas frutinhas de plástico vagabundinhas, que eu ficava passando aquilo ali, eu botava o preço e ficava passando e plim, plim. Também devia de enlouquecer pra caramba todo mundo. Os ursinhos carinhosos, eu tenho o meu até hoje, o meu era o Zangado, porque assim, sempre foi muito o meu humor, né? Eu sou uma pessoa muito simpática, então o meu era o Zangado. Tinha aquele de fazer a operação, que se você apertasse no lugar errado, o bicho morria. Subindo um pouco mais, assim, de geração, eu não brincava, mas alguns da minha idade ainda tinham, mas eu nunca quis ter. Era o Tamagotchi que você comprava.
E você não podia deixar o bicho morrer, tinha que alimentar, tinha que botar pra dormir, enfim, mas eu nunca tive Tamagotchi, não. O traço mágico. Traço mágico era um problema na minha casa, porque o meu particularmente, eu sempre deixava eu ficava fazendo, eu nunca fui boa de desenho, né? Imagina, fazendo com 2 negocinhos aqui, 2 bolinhas aqui. Aí eu acabava que eu enfiava a ponta né, o iniciozinho do desenho para dentro da margem. E depois de tanto você fazer isso, não adiantava mais sacudir, que o brinquedo, eu não entendo até hoje, assim, eu perdi uns 3, ele não voltava, né? Então, depois do 3º, eu fiquei sem traço mágico. Mas também eu ficava fazendo essa bobeira com traço mágico, porque realmente eu nunca fui boa de desenho, não fazia nada com aquilo, não sabia nem escrever com aquilo ali. Só ficava fazendo isso mesmo. Eu acho que é especializada em destruir traços mágicos. Alguns vão lembrar dos Gênios, mas o Gênios é um brinquedo mais antigo, né? Do que esses que eu tô falando. O Gênios já vem lá de trás. De jogo, voltou agora, mas tem o Banco Imobiliário, Jogo da Vida, né? Que vinha ali. Mas o que eu gostava mesmo era de brincar de Ludo. Ludo eu achava muito legal. O Ludo me lembra muito meu pai. Meu pai passava horas jogando Ludo com a gente. Assim, dama eu nunca tive muita paciência, mas eu lembro que Ludo a gente passava horas e horas a fio. Tinha o brinquedinho que você comprava forminha e fazia os bonequinhos da Disney. Pelo menos os nossos eram da Disney. Da Disney em gesso. Mas aí precisava da supervisão do adulto, né? Porque criança, gesso, meio estranho, né? Os meninos com os carrinhos de controle remoto, né? Que ia longe. Aí tinha um que, se eu não me engano, era Máximos, que ele subia as coisas. Bem, olha, nenhum amigo meu que tinha o Máximos não subia assim, igual o anúncio, não. Colocava um negócio altão assim, o Máximos da galera não subia aquilo, não. Ferrorama, Autorama, né? Mas eu sei que isso também eram brinquedos que, em regra, vinham dos pais, e os pais não deixavam os filhos brincar, e eram caros, né? Hoje ainda tem outro nome, mas na nossa época tinha Geleca Meleca, né, que você puxava assim, ela era sempre verde. Hoje ela já tem várias cores na loja de brinquedo, parecia massinha, digamos, mas pote, né? Mas eu lembro que na época era verde o negócio. Hoje você compra várias cores, assim, eu pelo menos sempre só via verde. E aí você puxava um negócio assim para fingir que era catarro, meleca. Muito bacana. E tinha os ioiôs da Coca-Cola, os brinquedos assim específicos, aquelas garrafinhas de Coca-Cola colecionáveis que vinham engradado. Sei lá como é que aquilo apareceu na minha casa, devia ser colecionável, né? Não tenho muita ideia, assim. Tinha um negócio que você botava um filmezinho, aí você rodava assim, aí vinha um filmezinho da Disney. Mas eu acho que esse é anterior aos anos 80. Ai, gente, tanta coisa assim que eu acho que eu posso passar 800 horas falando. Mas as Barbies, como eu falei, as Suzys que são anteriores às Barbies, a boneca da Xuxa que tinha umas pernas tão grandes que a gente podia dar nó nas pernas da boneca da Xuxa, gente, era muito engraçado. Tinham as Emílias, tinha lá a Leli Lolu patinadora, e depois ela foi indo aí, vários tipos de ursinhos de pelúcia característicos da época. Ai, gente, tanta coisa legal assim que a gente viveu. Tinha aquela mãezinha que era uma boneca grande pra caramba, que não dava muito pra gente brincar, que ela era pesada, era um plástico duro. Eu lembro que também nos anos 90 já eu ganhei uma que ganhava neném, então a barriga ficava lisa, ou você podia virar a barriguinha de grávida e o bonequinho ficava dentro, aí você podia botar a fraldinha, né? Aí também nos anos 90 aí começaram realmente, tipo, mais minigames, e aí chegou o Game Boy, já tinha o Atari, né? E chegaram o Nintendos, e aí
foi mudando completamente o foco e chegou à infância que a gente tem hoje, que talvez realmente a indústria de brinquedo não tenha mais interesse em fazer coisas tão legais. Porque se a gente entrar hoje numa loja de brinquedo, a gente vai ver que existe muito relançamento de algumas coisas, tipo o Senhor Batata, que relançou há pouco tempo. Eu vi Moranguinho, Playmobil tá relançando, tá até mudando os traços do boneco. Eu não tô nem achando tão legal, assim, não achei tão bonito. Então, assim, bem, gente, é isso. Eu espero que vocês também tenham viajado no tempo aí comigo. Deixa aí o comentário falando sobre o seu favorito, o que você achou. E vamos lá, eu vou mostrar aqui assim por alto a página que está aqui atrás de mim no computador, para a gente poder relembrar um pouquinho de cada um, tá? Vou passar bem rapidinho aqui o vídeo. Beijos para vocês. Então, galera, aqui ó, os minigames dos Tetris, o quanto mais melhor, aquele karaokê que eu falei, o fofão. Já começaram alguns minigames, né? Eram jogos bem bobinhos. Os ioiôs da Coca-Cola tiveram várias épocas. Também tinha um ioiô do Paraguai que acendia a luz, você botava a pilha dentro, ele acendia a luz. Aqui, ó, vou chegar mais pertinho, são alguns modelos de Playmobil. Pode ver que a maioria era menino, né? Aqui, ó, agora vindo pra cá, aqui, ó, aquela molinha, essa molinha também vai e volta, né, assim, de moda. O Pogobol, que sempre feriu o pé, Ferrorama. Aqui a primeira versão das Moranguinhos, que voltaram agora também. Aqui o boneco do Fofão novamente. Os Gênios, que também é até mais antigo. Aquele Aquaman, não sei direito aqui, que a gente brincava aqui com os botõezinhos e jogava a bola na cestinha. Tinham vários tipos. O bonequinho do Topodídio, o Pega-Vareta, o Boca Rica, que você botava as moedinhas, essas moedinhas, e aí essas aqui caíam todas. Mais um pouquinho aqui, aqui o bonequinho do ET, que foi um marco, né, o desenho do ET. O Atari, meu Deus do céu, eu tenho o meu até hoje, que é igualzinho a esse, amo de paixão. Aqui alguns brinquedos de menino, não sei identificar muito bem. As fofoletes, né, assim, super bacana. Os disquinhos de contar história, gente, era muito legal. Tipo, hoje as crianças brincam no tablet, vêem vídeo, a gente lia, a gente ouvia o livro nesses disquinhos coloridos. Esse brinquedinho aqui que a gente pescava os bonequinhos. Olha o lango-lango aqui, gente, o meu era o azul, não tá aqui não. A Maria Flor também não tem nessa lista, não. Comandos em ação eu também não, né, assim, brinquedo de menino, eu não sei nem o que é isso. Aí outro modelo daquele brinquedinho de água. Aqui vai se repetindo. Esse aqui ficava uma pessoa de um lado, outra pessoa de outro, e jogando essa bolinha aqui de um lado para o outro. O Tamagotchi, né? Que eu falei para vocês. Esse tá dormindo, ó. O que mais aqui a gente tem? Ai, nem consigo identificar isso aqui. Aqui as florzinhas que dançavam. O Vire a Mesa. Aqui é Moranguinho já com alguns acessórios, tá vendo? Assim, não era só moranguinho por moranguinho. Com o tempo ela foi melhorando, assim, algumas coisas. Tinha a maquininha de escrever, era meio tosquinho, mas tinha. Aqui também... Vamos lá, gente, vou fazer um pouquinho mais rapidinho. Aqui o Engenheiro, Ferrorama de novo. Alguns brinquedinhos, o Gorilinha. Ó, os Engenheiros aqui de novo. O Tec Tec Tec, a lanchonete do McDonald's, Patins, que era muito legal. O Walkman, gente, quantos Walkmans eu não tive na vida. Os relógios, que eram umas coisas estranhas, isso aqui que eu não faço a menor ideia do que servia. Essas árvores aí, acho que penduravam os bonecos. Aquelas coisas colecionáveis da Coca-Cola que eram legais. Quichute, todo menino tinha que ter um quichute. Olha a família Peposo aqui, gente, que lindo. A minha é um vestidinho quadriculadinho, assim, a minha mãe. A mãe a minha Pepozona. Aqui, ó, outro modelo de moranguinho. Aqui, ó, acho que era o carro mais
é de controle remoto, mas bacana, não tenho certeza não, porque é coisa de menino, né? Assim, os brinquedos de menina, tá vendo? Eram bem casinha mesmo, bem legal, bem feito assim, pra gente se divertir. Aqui o Fluffy, ó, o Fluffy que eu falei com vocês, o Pula Pirata, as